armazena carbono, combate a emergência climática e ela vai diminuir a temperatura também e ela vai parar o que eu falei, que a estação seca vai ficando cada vez mais longa. Então, muitos cientistas acreditam que é possível ainda salvar a Amazônia, mas um enorme desafio. Zerar o desmatamento, a degradação e o fogo, zerar o fogo. O fogo é utilizado demais na pecuária brasileira, tem que mudar a cultura da pecuária, passar para uma pecuária moderna e restaurar pelo menos 500, 600 mil quilômetros quadrados. Um estudo que está sendo apresentado aqui na Cúpula da Amazônia do Instituto Escolhas, lá do Sérgio Leitão, o senhor deve conhecer. O Brasil tem um compromisso formal de fazer a revegetação de 12 milhões de hectares de área degradada. Estima-se que o investimento deva chegar a 228 bilhões de reais para esse fim, com o retorno de parte desse capital com os ganhos indiretos dessa revegetação. Aqui em Belém haverá um encontro do Banco Interamericano de Desenvolvimento com os bancos nacionais de desenvolvimento, o BNDES inclusive, para discutir exatamente linhas de crédito e financiamento que possam dar suporte ao que precisa acontecer. O senhor é otimista em relação a esses novos modelos de negócio que precisam ter lugar? Porque fala-se muito e não se faz tanto. Olha, o potencial está surgindo globalmente, um mercado de carbono, já existe. Aqui, por exemplo, na Amazônia, a redução das emissões pelo desmatamento e a remoção, quando se cresce a floresta secundária, uma tonelada está chegando a $20, R$100, quase R$100. Então, existe sim o potencial do mercado de carbono. Um grande projeto de restauração florestal como esse que eu falei, os arcos da restauração florestal, ele pode gerar 15, 20 bilhões de dólares por ano para a economia dos países amazônicos, para os países amazônicos. Então isso é um benefício. Mas também tem que se pensar que a floresta, como o Marcelo até mencionou, ela tem uma série de outros serviços ecossistêmicos. Então ela recicla água. Por exemplo, o dado correto, André, é que os rios voadores jogam para fora da Amazônia 17 bilhões de toneladas por dia. Esse é o vapor d'água que alimenta a chuva no Cerrado, a neve nos Andes, a chuva até no sul do Brasil, parte do Sudeste. Então, esses são os gigantescos serviços ecossistêmicos que valem. Então, vale sim investir o que for necessário, dezenas de bilhões de dólares na restauração florestal. Carlos Nobre, doutor Carlos Nobre, único agraciado sem ser Dom Pedro II naquela Academia Britânica de Ciência, como é que é o nome? Royal Society. Sem roupa para entrevistar o doutor Carlos Nobre, muito obrigado pela gentileza de vir até aqui, trazer os esclarecimentos, porque a base de discussões aqui está muito calcada, não só na violência contra as comunidades amazônicas, contra a crise climática, vem da ciência. E o senhor tem contribuído ao longo de muitos anos na maior precisão desses dados. Muito obrigado pela participação do senhor. Quem está chegando aí, Marcelo Lins? Obrigado, professor Carlos Nobre. O nosso programa não para, essa joint venture aqui entre Cidades e Soluções e Globo News Internacional. Vamos fazer um troca-troca de entrevistado aqui, sai a ciência, entra a diplomacia, entra a representatividade do governo anfitrião dessa cúpula histórica. Eu estou falando do embaixador André Corrêa do Lago, que vai tomar o lugar aqui do professor Carlos Nobre para a gente dar sequência a esse programa mais do que especial nessa cobertura da Globo News, da cúpula da Amazônia. Enquanto eles vão fazer a troca aqui, vamos falar um pouquinho nós? Vamos lá. Essa declaração final está sendo costurada há aproximadamente 2 meses entre esses 8 países amazônicos e tem o escopo de incorporar no texto a participação de organizações não governamentais que têm uma história de engajamento, de colaboração, de formulação de propostas. Essa cúpula, portanto, a gente fala de cúpula, normalmente, Lins, Globo News Internacional, quando aborda a cúpula, é aquele encontro fechado de chefes de Estado. Aqui abriram a porta. Então tem um diferencial.
Tem um diferencial, mas em algo vai se repetir o que acontece nas cúpulas. O encontro, de fato, dos presidentes, dos chefes de Estado será fechado. A gente